Boa noite, queridos. Eu trago uma palavra de saudação da minha igreja, que foi também a igreja do reverendo Antônio Dias durante toda a sua infância, adolescência e mocidade. Com relação à questão do Augustus, realmente eu sou bastante parecido com ele, mas falta muita coisa para ser igual a ele. Mas uma vez, eu estou sempre com ele, né? Ele é o vice-presidente da igreja, eu sou o tesoureiro, então é muito comum nós estarmos juntos. E um dia eu disse para ele: Augusto, a minha glória vai ser o dia que você for confundido comigo. Porque eu ser confundido com você é muito fácil, né? E nós estávamos no evento em Salvador, e no hotel ele cruzou comigo no corredor e disse: Alfredo, alguém quer falar com você. Eu disse: mas como você sabe? Porque ele me confundiu com você. Eu disse: opa, o negócio está começando a melhorar, né? Mas tem muita coisa e realmente é uma confusão saudável, né? Pena que eu não seja tão sábio quanto ele, né? Aos irmãos que me ouviram pela manhã, eu peço que Deus tenha misericórdia de você e tenha que me ouvir mais uma vez, né? Mas é uma alegria muito grande, me sinto extremamente honrado e privilegiado de estar aqui com os irmãos. Agradeço de coração ao reverendo Antônio Dias, tenho por ele um carinho, um amor todo especial, não só por ter sido presbítero dele, depois companheiro de julgo no conselho, né? E agora continuamos companheiros, né? Eu entendo que o presbítero ele é também um pastor. Demorei muito a aceitar essa ideia, né? Mas acabei sendo convencido de que o presbítero também é um pastor. Então, também é um companheiro de julgo com a gente, o que muito me alegra, o que muito satisfaz ao meu coração. Estou acompanhado da minha esposa, dona Ilma, né? Por favor, fique de pé. Eu dificilmente apresento, mas hoje eu lembrei, né? Ela tem sido também a minha companheira de julgo já há 30 e... deixa para lá, né? 30 e qualquer coisa. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1, e vamos ler apenas os versos 1 e 2. Aqueles que acharem podem ficar de pé. Verifique se o seu irmão ao seu lado está com a palavra de Deus, se não, compartilhe a palavra com ele. Eu vou pedir também para que você fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer algumas considerações no livro de Jonas. Eu gostaria que você acompanhasse com a sua Bíblia. Livro de Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2. Leiamos a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. A leitura dela já é fonte de bênção nas nossas vidas, mas queremos ouvir a tua voz de maneira especial nesta noite. Então, Senhor, assim como o Senhor ministrou aos nossos corações pelos louvores, assim como o Senhor ministrou para nós através dos elementos da ceia, dos sacramentos que o Senhor instituiu, da Santa Ceia e do batismo, o Senhor possa agora, ó Deus, falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Que ela seja clara e compreensível a cada um de nós e dá-nos a graça de retê-la no coração para não pecarmos contra Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Poderia assentar, irmãos. O livro de Jonas é um livro extremamente interessante. Alguns teólogos liberais não acreditam na existência, nos fatos que acontecem no livro de Jonas. Alguns teólogos liberais acham que o livro de Jonas é uma alegoria, é uma parábola, porque não admitem um ato de fé da parte de Deus, nem um ato de poder de Deus, que um grande peixe possa ter engolido um homem e 3 dias depois, literalmente, cuspido este homem à beira-mar. Mas eu creio que, com relação a isso, nós temos o testemunho do Senhor Jesus, que para mim é muito mais relevante do que qualquer outro teólogo. E Jesus confirma a existência do livro de Jonas. Jesus cita Jonas literalmente no seu ensino e diz que se os homens querem algum sinal, nenhum outro sinal terão, a não ser o de Jonas, numa própria referência à sua morte e ressurreição 3 dias depois. Fora isso, a Bíblia confirma também a existência desse profeta. O livro de Reis, capítulo
2 Reis, capítulo 14, verso 25, Josué 13, 19, fazem referências específicas a Jonas. Segundo o profeta, segundo o registro, ele era filho de Amitai, ele profetizou durante o reinado do rei Jeroboão II, rei de Israel, no ano 793 até o ano 753. Ele viveu na cidade de Gat-Hefer, que ficava no território da tribo de Zebulon. Então, ele realmente foi um personagem real. Ele não foi obra de ficção da literatura judaica, ele não foi, os seus escritos não são escritos que foram simplesmente, ou podem ser considerados simplesmente como uma parábola ou uma alegoria. A sua visita a Nínive ocorreu, segundo os estudiosos, pelo século VIII a.C., e é o único registro das suas profecias em que pese ele ter feito outras profecias. Se você abrir lá em Reis, você vai ver que o rei Jeroboão, ele estabelece, né, diz literalmente, restabeleceu ele, o rei Jeroboão II, os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai. Nós não temos essas profecias. Não sabemos o que Jonas escreveu, não sabemos o que Jonas falou. Deus não aprove deixar isso registrado para a sua igreja, mas deixou a história de Jonas, deixou esse fato narrado no livro para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso próprio ensino. E é exatamente isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. O que nós podemos aprender com Jonas em relação a Deus e com os ninivitas? Quais as lições que nós podemos extrair deste livro nesta oportunidade? Eu quero deixar bem claro que não vou esgotar o assunto, seria muita petulância da minha parte. Eu creio que a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela é rica e ela se mostra como uma fonte inesgotável de ensino e orientação para as nossas vidas. Então, seria muita petulância da minha parte esgotar a matéria, muito pelo contrário, né? Vai ficar muito conteúdo para muita gente aí. Mas eu quero compartilhar pelo menos 4 coisas que me chamam a atenção neste livro em relação a Jonas e que nós podemos aplicar de maneira muito clara para as nossas vidas. Primeira coisa que me chama a atenção é que há um chamado de Deus, ou o chamado de Deus, ele é irrevogável nas nossas vidas. Eu não sei para o que Deus chamou cada um de vocês, mas eu quero dizer muito claro para você nesta noite que este chamado de Deus, ele é irrevogável. Você pode tentar fazer o que você quiser, você pode dar as desculpas que você queira dar, você pode tentar os artifícios e as artimanhas que você possa tentar, mas você não vai conseguir, porque Deus é soberano sobre a sua vida e para aquilo que Ele chamou você, Ele vai cumprir, Ele vai executar o seu chamado. Jonas me mostra isso, reverendo, de uma maneira muito clara. Quando ele recebe o chamado de Deus, e nós lemos no verso 2, quando Deus diz, Jonas, vai para a grande cidade de Nínive e prega lá, e Jonas, o que Jonas faz? Jonas desce para a cidade de Tarsis. Tarsis, Nínive, 800 quilômetros de distância. E ele achou que com isso, ele poderia escapar à vocação de Deus na sua vida. Ele faz uma vã tentativa de fuga. Ele acha que se afastando de Nínive, indo para longe de Nínive, Deus ia olhar para ele e dizer, realmente Jonas, esse cara não me serve, eu vou trocar Jonas por um outro qualquer. Mas não é isso que acontece, não é isso que acontece na vida de Jonas. Ele foge, ele embarca naquele navio, como todos nós conhecemos a história de Jonas. Aquele navio passa por uma situação extremamente desfavorável, porque Deus reverte o mar fica bravio, aqueles marinheiros começam a ficar preocupados, Jonas está descansando, dormindo lá no porão do navio, e quando aqueles marinheiros se dão conta, chamam Jonas, Jonas sabe muito bem por que está aquela situação. Jonas sabe que está fugindo de Deus
do Deus vivo e verdadeiro. Ele narra isso para aqueles marinheiros, ele diz, olha, eu estou fugindo de Deus, o temor do Senhor cai sobre aqueles marinheiros, eles veem realmente que Jonas está servindo, é um servo do Deus vivo e verdadeiro, do único Deus vivo e verdadeiro. Eles ficam temerosos diante do que vai acontecer, e antes de jogarem Jonas ao mar, eles clamam, Senhor, não caia sobre nós o sangue deste homem, porque nós somos inocentes. É como se ele dissesse, Senhor, não é justo, Deus, que nós morramos por conta da desobediência deste homem. Então Jonas acha que vai dar a cartada final em Deus, e ele diz, me joguem ao mar, porque aí eu vou morrer afogado mesmo, nesse marzão aí, e eu não vou é nada para Nínive. Ele não gosta da missão dele, ele queria outra coisa para a sua vida. Eu acho que muitas das vezes, queridos, acontece com a gente igualzinho Jonas. Nós recebemos um chamado de Deus, recebemos uma comissão de Deus, e ficamos protelando, empurrando com a barriga, como se diz, inventando desculpas, dizendo uma coisa, dizendo outra, Senhor, eu não quero isso não é o meu chamado, isso não é a minha vocação, mas quem sabe qual é o seu chamado, quem sabe qual é a sua vocação é Deus. Ele sonda o seu coração, Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe do que você pode ou não fazer. Então, quando Ele chama você para alguma coisa, é porque você pode dar conta do recado, senão Ele não chamaria você. Segunda coisa, irmãos, que me chama a atenção na vida de Jonas, é que o livro me mostra por que a sua misericórdia, como que Deus é misericordioso, como que Deus provê os meios necessários para cumprir não o meu propósito, mas para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Jonas, num ato derradeiro, achando que daria fim à sua vida, ele disse, não me joga ao mar, porque lá eu vou morrer. Mas Deus sabe o que quer. Então ele providencia um peixe que vai engolir Jonas. Eu acho que Jonas esperava tudo na vida, menos sobreviver àquele mar. Menos ser engolido por um peixe. Alguém disse, queridos, que o Deus que chama é o Deus que capacita. E com Jonas não é menos diferente. Ao julgar ele que os seus meios eram definitivos, Deus providencia um grande peixe, que proporciona a Jonas uma viagem não apenas ao fundo do mar, mas uma viagem à revelação do seu próprio poder e da sua provisão de Deus em sua vida. Aquele peixe não era apenas para engolir Jonas, mas para mostrar a Jonas o quanto Deus era misericordioso com ele e como que Deus, para cumprir os propósitos dele, ele levanta os meios necessários. Aqueles 3 dias que Jonas passa ali, são momentos de reflexão na vida de Jonas. São momentos que Jonas se dá conta que ele não tem como fugir ao propósito de Deus na sua vida. São momentos em que ele se dá conta da sua própria humanidade, da sua própria incapacidade. E ele então ora e ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, dá-me a graça de subir ao teu templo outra vez. Ele cai em si e vê que mesmo não querendo, ele precisa ir para Nínive. Deus provê, queridos, meios necessários para cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente fuja disso, mesmo que a gente diga, Senhor, isso não faz o meu gosto, Senhor. Mas Deus vai cumprir o seu propósito, queridos, e Ele vai prover meios. Assim, eu gostaria que você entendesse que muitos fatos que acontecem nas suas vidas não é obra do acaso, não é nem sorte nem azar, mas é a provisão de Deus preparando você para aquilo que Ele quer cumprir. E nós temos que entender esse mover de Deus, essa ação de Deus na minha vida. Então as coisas acontecem na minha vida não é porque eu quero. As coisas acontecem na minha vida não é porque eu acho que deve ser assim. Mas as coisas acontecem na minha e também nas suas vidas, porque Deus tem um propósito para nós. E para cumprir o propósito que Ele quer, é preciso que nós passemos pelo que estamos passando.
É preciso que eu tenha a capacitação que eu estou hoje fazendo. É preciso que aconteça algumas coisas, algumas situações, são preciso que aconteçam na minha vida, para me preparar para aquilo que Deus quer. Nós não podemos entender as nossas vidas, queridos. Não podemos aceitar e compreender os fatos que nos envolvem, simplesmente como situações ou simplesmente como escolhas nossas. Eu resolvi fazer direito, eu resolvi ser engenheiro, eu resolvi ser isso, eu resolvi ser aquilo, eu agora vou fazer isso, eu agora vou fazer aquilo. Nós temos que entender esses desejos e essas vontades das nossas vidas como o propósito de Deus para algo muito maior em cada um de nós. Terceira coisa, queridos, que me chama a atenção na vida de Jonas, é que Jonas nos mostra o verdadeiro sentido da nossa obediência. E o verdadeiro sentido da nossa obediência não é o cumprimento da nossa vontade. Não é que as coisas aconteçam para aquilo que eu estou querendo. O verdadeiro motivo, o verdadeiro sentido da nossa obediência, queridos, é promover a glória de Deus e não a satisfação dos nossos desejos. Jonas se encontra numa situação extremamente peculiar. Ele não quer ir para Nínive, porque ele sabe que se ele obedecer a Deus, Deus vai atuar na vida daquelas pessoas. Deus não vai destruir aquelas pessoas, e é preciso que a gente coloque agora a situação histórica daquele momento. A cidade de Nínive era inimiga de Israel. E ninguém quer que seu inimigo viva. Ele tem mais é que morrer, de preferência esturricado. Então, é extremamente complexo e difícil para Jonas aceitar que ele fosse proclamar a bondade e a misericórdia de Deus para um povo que era inimigo dele. Ele não conseguia aceitar isso. Por isso ele foge, por isso ele tenta sair fora, por isso ele dá desculpas, por isso ele diz, eu vou dar cabo da minha vida. As coisas, queridos, nas nossas vidas, elas precisam acontecer por obediência nossa ao Senhor. E não porque eu acho que deve ser assim, e não porque eu concordo com isso. Ou então, Senhor, eu não vou fazer isso porque eu não concordo com isso. Mas Deus não está preocupado com a nossa concordância. Deus está preocupado com a nossa obediência. Ele não está preocupado se você vai gostar mais ou menos. Ele não está preocupado se você vai gostar dos resultados. Ele está preocupado, sim, em que nós o obedeçamos integralmente. Este é o objetivo, este é o propósito dele. Saul foi um grande rei de Israel. Mas os amalequitas, quando o povo estava no caminho do deserto, os amalequitas atrapalharam a passagem do povo. E quando o reino está estabelecido, quando o povo está na terra, com o rei estabelecido, Deus chama Saul e diz, Saul, eu quero que você vá lá e destrua todos os amalequitas e mate todo mundo, porque esse povo me resistiu no deserto. E Saul era um homem extremamente forte, diz o texto bíblico que Saul, o ombro dele estava abaixo de qualquer cabeça de Israel. Então ele era um homem extremamente alto. Hein? Acima. Abaixo, acima. Obrigado. Às vezes a gente tem uns atos falhos, né? Mas é bom que o povo está atento aí. Saul vai aos amalequitas, né? E ele mata os amalequitas, ele destrói e tal, mas ele viu que tinha uns boi bonitos, tinha umas ovelhas bonitas, e ele teve uma ideia brilhante. Se eu vou levar isso para sacrificar ao Senhor. E ele pega, segundo a perspectiva dele, Saul, o melhor da terra para sacrificar ao Senhor. Quando Samuel vai ao encontro dele e ouve aqueles balidos e ouve o mugido daquele gado, Samuel vira para Saul e diz, Saul, que balidos é esse? Que negócio é esse que eu estou ouvindo? E eu devo imaginar, eu imagino a cena, né? Saul, aquele homem altão, deve ter estufado mais ainda o peito, né? Aí ficou mais alto ainda, né? Ele deve ter dito assim, Samuel, você não sabe da melhor. Eu trouxe o melhor da terra para sacrificar ao Senhor. E Samuel disse para Saul uma coisa que ele esperava tudo, menos aquilo.
Samuel disse para Saul: Saul, eis que melhor obedecer do que sacrificar. Aquilo não valia de nada para Deus. Deus queria e tinha um propósito que o povo fosse destruído. Deus não queria deixar semente, não queria deixar resíduo, não queria deixar nada. Nada dos amalequitas interessava a Deus. Mas Saul não conseguiu compreender isso. E ele traz então o melhor da terra. Aquilo foi o derradeiro na vida dele. Samuel, a partir daquele momento, ele não tem mais contato com Samuel. A partir daquele momento, Deus começa a derrubar o reinado de Saul. E dali para frente, como a gente costuma dizer na gíria, Saul foi só derrota. Só derrota. Só derrota. Nós temos que entender, queridos, que Jonas nos mostra o verdadeiro sentido da nossa obediência, que é promover a glória de Deus, e não a nossa vontade. Jonas sai, ele apregoa, ele corre a cidade, levava 3 dias para percorrer a cidade, ele começa a percorrer a cidade, anunciando. Então Jonas sai da cidade, ele se assenta ao oriente da mesma, está no capítulo 4, verso 5, ele se assenta ao oriente da mesma, ali faz uma aramada, repousa debaixo dela, fica à sombra, para ver o que Deus ia fazer. Agora eu vou assistir de gabinete. Deus destruía aquele povo. Não acontece nada daquilo que Jonas queria. Porque o objetivo de Deus, na obediência de Jonas, não era fazer a vontade de Jonas, que era a destruição do povo, mas era salvar aquelas vidas. Então, se você olhar no verso 5 do capítulo 3, você vai ver que houve um arrependimento sincero da parte daquele povo. Você vai ver que no verso 8, você vai ver que houve mudança de comportamento. Houve mudança de postura. E essa é uma das características de um verdadeiro arrependimento. É quando há mudança de vida. Minha esposa fica muito cabreira, né? Se é que eu posso dizer assim, né? Quando alguns artistas que se dizem evangélicos continuam com a mesma prática de vida. E vai para o como é que é? O negócio do trio elétrico, e vai para o carnaval, e vai para shows, e vai para isso, e vai para aquilo. E assim, como que diz que é uma nova criatura, se continua fazendo todas as coisas antigas? Aquele reino mudou o comportamento, inclusive a partir do próprio rei. Quando o rei sabe, o rei decreta um jejum completo. Não só para as pessoas, mas também para todos os animais. Assim, olha, ninguém come, ninguém bebe, vamos nos vestir, se veste de pano de saco, põe cinza na cabeça, diz, quem sabe o Senhor tem misericórdia de nós. Jonas não conseguia compreender isso, porque Jonas tinha uma visão extremamente equivocada da vontade de Deus. Jonas achava que a obediência dele, Deus deveria cumprir e matar as pessoas. Mesmo sabendo. E ele fala isso para Deus: Senhor, era por isso que eu não queria vir. Eu sabia, se eu viesse aqui, eu ia falar, o Senhor ia se arrepender, ia salvar esse pessoal, e eu quero mesmo é que todo mundo morra. E ele diz, eu fico com raiva, Senhor, eu estou irado. E disse, Deus, é razoável a tua ira, mas vamos conversar um pouco mais. Nós temos que entender, queridos, que o propósito da nossa obediência não é a satisfação da nossa vontade, nem a satisfação dos nossos desejos, mas promover a glória de Deus. Quarto, queridos, e último aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta oportunidade, nos mostra o quanto Deus tem compaixão e tem misericórdia. Diz o texto bíblico que o Senhor Deus se arrependeu da destruição. É claro, aí há uma linguagem que os teólogos chamam de linguagem antropomórfica. É quando você atribui uma situação humana a Deus. Não é? Deus, quem se arrepende somos nós. Deus não se arrepende. Não é? Então, para tentar explicar mais ou menos, não é, a situação, aí diz, Deus se arrependeu. Não é? Então, o pessoal entendido chama isso de linguagem antropomórfica, quando nós atribuímos a Deus um sentimento, ou uma palavra, ou um comportamento genuinamente humano. É interessante, queridos, que mesmo diante da insistência do nosso erro,
Se você olhar lá no capítulo 4, verso 1 e 2, nós vamos ver Jonas insistindo naquela tese. Ele se desgosta extremamente. E ele ora ao Senhor e diz: Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrependes do mal. Deus, então, queridos, começa a trabalhar o coração de Jonas. Jonas, sentado naquela aramada que ele fez, Deus manda uma plantinha nascer lá, com umas folhas largas, bonitas, e aquela folhinha nasceu de manhã, de forma que, ao meio-dia, Jonas estava na sombra, numa boa, vendo ali. E no outro dia, coitada, Deus manda um verme, e aquela sombra tão bonita, murchou. E aí Deus manda um ventinho assim oriental, tirou as nuvens do céu, deixou o sol um pouquinho mais quente, e Jonas reclama de novo: Senhor, não dá, Senhor. E Deus então mostra para Jonas o quanto a misericórdia dele é importante. E ele diz: não teria eu misericórdia desta cidade, em que há mais de 120 mil almas, 120 mil almas que se convertem. Eu acho que foi o sermão mais eficaz, mais profundo, que em 3 dias ele ganhou 120 mil almas para Jesus. Mas isso nos mostra, queridos, o quanto Deus é misericordioso e como que Ele vai trabalhar a vida de Jonas. Como que Ele vai proporcionar uma planta para mostrar para Jonas, para evidenciar para Jonas o tamanho da sua bondade, o tamanho da sua misericórdia, o tamanho da sua compaixão para aquelas pessoas, queridos. Gostaria de concluir dizendo o seguinte: olhar a vida de Jonas, meus irmãos, é muitas das vezes olhar as nossas próprias vidas. Às vezes em que julgamos que nós podemos burlar o propósito de Deus, e a gente acha que pode dar uma voltinha, ou mesmo buscando soluções equivocadas para a minha própria desobediência. A solução de Jonas foi morrer. Me joga no mar, eu morro, acabou, não vou obedecer de jeito nenhum. Às vezes nós tomamos esse tipo de obediência, esse tipo de atitude, e achamos, queridos, que podemos fugir ao propósito que Deus tem para a minha e para a sua vida. Deus mostra, queridos, o seu grande amor. Deus mostra a sua grande misericórdia. Primeiro, não permitindo que os meus erros, que os nossos erros sejam fatais nas nossas vidas. Deus não permite que aquela atitude de Jonas seja fatal na sua vida. Porque o que se espera de um homem que é lançado no mar, em meio a uma tempestade, em mar aberto, é que ele morra. Você não pode esperar mais nada disso. Mas Deus é misericordioso e Ele provê meios do quanto Ele se importa comigo, do quanto Ele se importa com cada um de nós. Ele tem um propósito na sua e na minha vida, queridos. Nós precisamos entender isso. Eu gostaria de, ao concluir, lembrar 3 fatos. Primeiro, o chamado de Deus nas nossas vidas é irrevogável. Quando eu digo chamado, queridos, eu não quero especificar ou apenas dizer que chamado se refere ao chamado pastoral ou então ao chamado para o presbiterato. Eu entendo o chamado de Deus de uma maneira extremamente ampla, de uma maneira extremamente abrangente. Então, esse chamado de Deus na sua vida, não importa para o que Deus o chamou, esse chamado é irrevogável. Não fuja dele, não fuja dele. Segundo, eu gostaria que você entendesse que quando você cumprir esse chamado de Deus na sua vida, você deve cumprir tendo como objetivo, tendo como conhecimento na sua mente, no seu coração, que ao cumprir esse objetivo, não é para satisfazer a sua vontade. Não é para que você estufe o seu peito e diga assim: veja o que eu fiz, está vendo? Viu, reverendo, como é que eu fiz? Mas você tem que entender
que esse chamado, ao obedecer esse chamado, ele deve resultar unicamente na promoção da glória de Deus. Terceiro aspecto eu quero que você guarde nesta noite. Deus vai prover os meios para que você cumpra esse chamado, porque a misericórdia dele é infinita. A misericórdia dele não tem medida. Eu lembro do reverendo agora há pouco, dizendo que o pé de número 44 não vai caber na sapatilha da neném, com justa razão. Porque a medida dele é infinita, é sem medida. O que ele tem para você, ele vai cumprir. Que você entenda isso nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, nós entendemos a tua palavra, Senhor amado. Sabemos, ó Pai, que a nossa desobediência muitas das vezes nos afasta do nosso chamado. Mas nesta noite, Senhor, dá-nos graça de compreender, ó Deus, o teu propósito para as nossas vidas, Senhor. E buscar fazê-lo, ó Deus, na perspectiva de que ao fazermos, nós estaremos promovendo a tua glória, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor amado, de compreender o teu amor e a tua compaixão pelas pessoas, Senhor amado, e ver, ó Deus, que o nosso propósito é exatamente caminhar para que essas pessoas também te conheçam como Senhor e Salvador, ó Deus. Que o livro de Jonas, que a vida de Jonas, ó Deus, seja um exemplo para nós daquilo que devemos e daquilo também que não devemos fazer, mas o que fizermos, que o façamos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.